Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o XP SF, o FOF da XP. Tem um tempinho que a gente não fala dele, né? Deve ter, cara, um ou dois vídeos dele no canal. Mas vamos lá. Ele é um FOF pequeno, de 380 milhões. Vocês sabem que eu tenho uma grande preferência de produtos nesse perfil, né? Para mim um FOF quanto menor, melhor, né? E produtos dessa casa de 500 milhões aí. Eu acho bem interessante porque é aquela coisa, ainda é um fundo pequeno, mas não é um fundo tão pequeno que fica com poucos cotistas, que a liquidez é horrível. Não, nessa casa aí ele tem uma certa liquidez, tem um certo número de cotistas e tal, e ele ainda consegue se movimentar bem no mercado, né? A gente vê as taxas dele aqui, e ele começa falando parte de cenário macro, né? Então a gente vê a grande questão, Estados Unidos. Comenta a respeito do Fed, da alta de juros lá e tudo. China, ficar esperto com a China, hein, galera? Tem algumas coisas meio esquisitas acontecendo por lá. Tá parecendo que a economia tá perdendo bastante força e a gente sabe que o Brasil, a China é um grande parceiro comercial e se eles começarem a perder força, pode dar rolo aqui. A América Latina, o grande destaque foi para o Chile, que reduziu a taxa de juros em 1%. No Brasil, a gente teve esse corte de 0,5 aí, que meio que surpreendeu o mercado. Ele comenta também da recuperação dos valores dos fundos imobiliários, mas performance positiva que a gente está vendo nos últimos meses. Parece que agora nós estamos entrando numa fase de correção. Está começando a parecer que é isso. Vamos ver se vai ser uma correção duradoura, se vai corrigir e jogar para baixo, ou se vai ser simplesmente começar a andar de lado. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Só do lado, de toda forma, ele aproveitou essa performance positiva que teve até então e realizou os ganhos de capital, vendeu TEP11 e vendeu VISC em momentos de preço favoráveis de acordo com ele. E ele pegou o dinheiro, né, e comprou MXRF, participou das emissões de MXRF, XPML e HGLG, pensando, né, em fazer uma arbitragemzinha. Na parte do book de CRI, ele deu alguns CRI diretamente, eles venderam aí o CRI Vitacom, reduzindo a exposição em CRI, e o objetivo, né, é gerar liquidez para ele poder comprar outras operações, né. Ele tem hoje 16% do PL alocado em CRI diretamente, que dá uma taxa média de CDI mais 2,9, uma carteira mais defensivona. Aqui, ó, a gente consegue ver que gerou, ele é base 10, né, então ele gerou 0,77 e pagou 0,75, né, então pagou 7 centavos e meio, gerou um pouquinho mais que isso. E, cara, ganho de capital ainda continua muito tímido, né? Olha só, mesmo ele realizando alguns ganhos, muito tímido. Se você pegar nos últimos 12 meses, em relação aos últimos 12 meses, o ganho de capital em fundo imobiliário foi relevante agora nesse mês. Agora, no CRI não. Então, assim, pouca coisa acontecendo ainda, né? Então a gente consegue ver aqui, olha lá, ganho de capital, que é o azul, clarinho, nem aparece, né? Que ainda é praticamente irrelevante o ganho de capital. Aqui a evolução da cota e o patrimonial do fundo. Liquidez de 1 milhão por dia, foi aquilo que eu falei, né? Ainda tem uma liquidez legal. E olha só, o duplo desconto. Mês passado era 18,8%, nesse mês está 13%. Então dá para ver que tá andando a cotação desses fundos, né? Pensar que a gente já viu esses duplo desconto na casa de 40%. Hoje está em números bem mais tímidos, né? Aí ele se compara com outros fundos e tudo mais, né? Aquela coisa. A alocação dele por classe de ativo: fundos imobiliários, CRI e caixa, 16% em CRI, conforme a gente comentou. Por tese, renda e ganho de capital. Então ele tem aí, o grosso do fundo está em renda, né? Não é operações que ele quer vender. E por classe de ativo, a gente vê que ele tem uma exposição grande em fundos de CRI, né? Você junta essa exposição de fundo de CRI mais o CRI diretamente, deve dar algo em torno de quase 30% no total, né? 30% em crédito, sendo CRI diretamente mais fundo imobiliário de CRI. Então a gente vê as movimentações do mês, as vendas todas que ele realizou. Pouca coisa, né? Vendeu, mas o volume em si é pouca coisa, 2 milhões. E ele aproveitou, socou com força na oferta do MXRF, 12 milhões, no XPML 3,6 e no HGLG
1,1 milhões. E ele vendeu aquele CRIO Vitacom, então ele utilizou essas vendas todas junto com o Vitacom, levantou recursos para essas compras aqui. A exposição, cada um dos ativos que ele tem, a gente vê aí. Tem uma carteira boa, galera, assim, olhando aqui. Tem um outro fundo que eu olho assim, eu fico meio assim, mas no geral são produtos interessantes. E a carteira de CRI dele aqui, a gente vê, totalmente CDI+, né? Então, eu imagino que conforme o tempo for passando, ele vai vendendo essas operações cada vez mais. Né? Poderia ter vendido antes? Poderia. Se tivesse vendido no início do ano e socado em tijolo, ia ter conseguido fazer um ganho de capital legal. Né? A gente viu, por exemplo, por que eu falo isso, galera? Porque a gente viu o... Vocês já devem ter assistido o relatório do RBRF, ele fez isso. Então, assim, os FOFs que não dormiram no ponto e que pegaram e se entijolaram rápido, vão fazer bastante ganho de capital nos próximos meses. Agora, os que estão dormindo no ponto, estão nessa tese, sentados em cima da tese de fundo de papel ou de CRI diretamente, esses caras não estão deixando a oportunidade passar, né? Então, ficar esperto com isso aí, saber analisar, porque às vezes você está comprando um produto esperando, né? Comprou por causa do desconto e agora está esperando ele começar a executar ganho de capital para dar uma turbinada nos seus rendimentos, para depois você vender. Tem que saber analisar se vai acontecer esse ganho de capital, porque às vezes não vai, e aí você já ganhou, sei lá, 30% da cotação, cara, fica segurando o negócio por quê? Isso assim, pra quem comprou pra fazer trade, né? Pra quem comprou pra carregar, o carrego tá maravilhoso, tá recebendo 1% ao mês aí na grande maioria desses FOFs que estavam amassados, mas se não for o caso, fiquem bem ligados nisso, beleza? Então, tamo junto aí, valeu, até a próxima, fui!